Oi, meus amores, vamos para o nosso consultório. Pode entrar, pode ficar, portas abertas para você, como eu digo sempre. Gostamos da sua participação, gostamos de ter você aqui com a gente. Provavelmente você acompanhou nos últimos dias algumas notícias, porque foi bastante comentado o que aconteceu em algumas escolas com vários alunos que, ao mesmo tempo, entraram em sofrimento emocional. O que deixou a todos bastante preocupados. Por exemplo, em Recife, 26 estudantes, no mesmo momento, demonstraram que estavam todos envolvidos num ambiente emocional em que demonstravam esse sofrimento com taquicardias, ansiedade, e foi uma situação bem desafiadora, assustadora para as famílias, para a escola, para os demais alunos. Aqui em São Paulo, uma outra escola, em Jarinu, também num quadro muito semelhante, a fala dos estudantes, o testemunho que eles dão a respeito do que sentem, a gente precisa falar sobre isso, porque demonstra algo que está acontecendo não com aqueles dois grupos e outras histórias, outras notícias que pipocaram posteriormente. O que está acontecendo? E é uma preocupação que eu tenho, recente, não tem muitos meses assim, que eu fiz aqui uma série de programas, acho que no final do ano passado, fizemos uma série de programas sobre o tema cuidado com os adolescentes, o cuidado com a saúde emocional das crianças, dos jovens. A gente precisa olhar para os nossos filhos, como eu chamo, os nossos filhos, crianças, adolescentes, os jovens. Eles estão enfrentando desafios importantes. Tem o sofrimento dos pais, tem o sofrimento da família, mas tem também o sofrimento destes que fazem parte, os filhos. Como está aí na sua casa? Você tem crianças, adolescentes, como está o acompanhamento da saúde emocional deles? Uma das alunas, numa destas escolas, chegou a dizer que o que a fazia sofrer e entrar naquela crise de ansiedade era o sentimento de solidão e tristeza. Ela se sentia muito sozinha. Seus pais trabalham fora, sua mãe, e ela fica sozinha. E esse não é o momento de trabalharmos culpa. Por que saiu e deixou a filha sozinha? Porque provavelmente precisou sair para o ganha-pão, para trazer comida para casa. Provavelmente, quero considerar assim. Mas a gente precisa pensar e pesar na balança sobre questões que são muito urgentes. Esta geração está em sofrimento. É uma geração com mais liberdade, é uma geração com mais conhecimento ou acesso à informação, com mais acesso a confortos que outrora eram mais difíceis em termos financeiros, econômicos, tem mais facilidades que seus pais e seus avós. Trata-se de questões que antes eram tabus, agora de maneira muito mais aberta do que antes. Mas o que está acontecendo? O que está faltando para esta geração? Aí na sua casa, na sua convivência com seus filhos, o que está faltando? Será que a fala daquela menina que diz que se sentia sozinha, mesmo tendo pais, mesmo tendo ali a família com ela, ela se sente só? Digo, tem família para morar junto, mas o que está acontecendo? Que desligamento está acontecendo entre os pais e os filhos? Vamos falar sobre isso? A gente conta com você. Querendo interagir com a gente, hoje nós vamos ficar com você ali no Instagram, tá bom? consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Vai lá, deixa sua pergunta, faz o seu comentário, pode ser publicamente ou por mensagem, mas participa com a gente, tá certo? Em breve nós já estamos providenciando aqui um número de WhatsApp para ficar mais fácil ainda o seu contato comigo, tá bom? Bom, vamos lá, meus convidados de hoje, aqui comigo no sofá, o psicólogo Evandro Laire. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria participar, poder contribuir com um tema tão importante, né? O que você diz a respeito do tema? Olha só, hoje a gente tem visto uma crescente de situações como essa. E a gente tem visto um grande número de jovens tendo essa sensação de vazio, de tristeza, né? E é claro que essas manifestações coletivas de emoções, né? Lógico que isso é um fenômeno bastante importante que a gente tem que ter um olhar. E aí a gente precisa fazer uma análise tanto social, grupal, entendendo esse conjunto, mas a gente tem que lembrar que cada indivíduo tem o seu motivo, cada indivíduo tem a sua singularidade, a sua história, né? E aí a gente entra naquele conceito de que cada caso é um caso.
Então, acho que muito do que a gente falar aqui hoje, a gente fala em linhas gerais, a gente fala citando talvez alguns exemplos de situações, mas é claro que sempre é muito bom a gente lembrar que cada indivíduo tem a sua história e os seus motivos, né, para tomar algumas atitudes. Agora, Evandro, o que significam essas reações meio que em cadeia, assim, que repercute naquele grupo? São 26 alunos, por exemplo, numa escola em Recife. Ao mesmo tempo, que fenômeno é esse? Tá. A gente tem que lembrar que sempre o jovem ele tem um repertório, um histórico de vida um pouco menor do que os mais velhos. Logicamente. Considerando isso, a gente tem que observar que a visão deles a respeito do mundo é mais restrito também pela falta de experiências que eles têm. Então, quando surge um colega tendo uma manifestação de algum sentimento, de alguma situação, é muito provável que aquele jovem comece a entender que aquilo é a realidade do mundo todo. E não uma parte, não só dentro daquele contexto escolar, não só dentro daquele núcleo que ele vive, mas é algo na mente dele que a vida é desse jeito, a vida é assim, né? Justamente por não ter um repertório, outras experiências em outros ambientes, em outras memórias, inclusive, né? Então, a gente tem que considerar essa questão do foco do jovem, né? Mas também considerar a necessidade que o jovem tem de pertencer a um grupo. E, às vezes, o jovem ele acaba se deixando levar por aquelas emoções, por aquela comoção ao redor dele, justamente porque ele se sente diferente demais, caso ele não sinta aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer um paralelo, para a gente ver que isso tudo não acontece só com jovens, com adultos também, mas talvez numa frequência um pouco menor, né? Mas, por exemplo, quando há um falecimento na família, e aí um membro da família se recupera do luto de uma maneira um pouco mais rápida, só que o outro está muito, muito triste, está muito acabado. E esse que já se recuperou, às vezes ele tem uma dificuldade de progredir nessa recuperação do luto, porque ele se sente culpado ou influenciado pelo outro, porque não quer ser rejeitado por aquele que está sofrendo demais, né? Então, nesse contexto, a gente transporta isso para situações aí como essa das escolas, né? E a gente coloca isso como uma possibilidade também, de os jovens não quererem ser rejeitados e acabar assimilando, assumindo esse discurso, construindo, inclusive, uma realidade. E vamos lembrar que as crenças que nós estabelecemos a respeito de nós, do outro e do mundo vai fazer com que a gente desenvolva sentimentos baseados nessas crenças que nós temos. Então, se a gente vê um cenário catastrófico, se a gente vê um cenário onde outras pessoas estão se mutilando, estão se destruindo, estão com uma profunda tristeza, a gente vai criar crenças a respeito de que o mundo é assim. E os nossos sentimentos, eles acabam sendo em conformidade com isso tudo, né? Numa das escolas, e especialmente a que eu citei aqui em Jarinu, no interior de São Paulo, os adolescentes, eles tiraram, e crianças, porque são muito jovenzinhos ali naquela, né, transição, eles tiraram lâminas de apontadores para se autolesionar. Então, é isso, esse movimento de outros participarem de uma espécie de rito, né? Porque tem essa significação aqui que estamos iniciando a descrição a respeito dela. Quero convidar mais uma convidada para o nosso papo aqui, a doutora Renata Camargo. Bem-vinda, querida, tudo bem? Renata é psicóloga, ela tem doutorado especialmente direcionado ao atendimento a adolescente, tem um trabalho muito específico trabalhando com famílias e adolescentes. Renata, bom ter você de volta aqui com a gente. Qual é a sua visão, o seu entendimento, o que você diz a respeito desses fenômenos que têm acontecido? Inclusive, você já pontuou em algumas das suas lives, dos seus stories, enfim, das suas redes sociais. Qual é a sua visão e a sua descrição a respeito desse tipo de fenômeno? Isso aí. Bom, é um prazer estar aqui de novo, né, com vocês. Deixa eu trazer 2 pontos aqui que eu fiquei pensando e que eu acho que são pontos muito importantes para a gente sempre levar em consideração. Uma das características fundamentais da adolescência é o ser influenciável, né? Eles são seres influenciáveis por todos, né? Por todos os amigos, porque eles estão numa fase de diferenciação da família, então eles têm que se igualar a alguém, se emparelhar, se espelhar em alguém, e geralmente eles se espelham em amigos, né? Dentro da adolescência, no período da adolescência, existe um caráter de empatia
existe dentro da neurociência um neurônio de espelhamento, que a gente chama, que é uma capacidade que eles têm de viver o sofrimento do outro, viver a dor do outro, né? Sabe que uma das questões que aparece frequente de dúvidas lá no meu Instagram é por que a filha era tão, ou o filho era tão saudável, tão feliz, e daqui a pouco começou a se relacionar com a amiga que é depressiva, com um amigo que tem problemas de separação em casa, enfim, e aí acabou vivendo tristezas, né? É muito comum os adolescentes, por esse caráter de empatia, quererem ajudar os amigos. Isso é muito bacana. Só que eles não têm a capacidade de absorver aquele sofrimento sem sofrer junto com eles. Então, a grande maioria que vai se expondo a esse tipo de sofrimento acaba sofrendo junto. E aí, quando a gente pega uma sala em que todos estão em época de prova, todos estão, né, num momento em que as ansiedades estão muito exageradas, né, e a gente tem que lembrar mais um ponto que a juventude está sofrendo, né? Se a gente parar para pensar, talvez uma das grandes questões assim que a gente possa levantar é que hoje em dia essa geração não está sendo frustrada, não está tendo limites necessários para eles conseguirem se frustrar e entender que eles não podem tudo, que tem coisas que é triste mesmo, mas amanhã já vai estar melhor, enfim, né? É uma geração muito imediatista. E quando a geração está muito imediatista e eles se emparelham num monte de sentimentos, né, em que os amigos, e aí até o doutor Evandro falou muito bem, né, em que os amigos estão vivendo, estão passando dentro de uma turma, eles acabam se espelhando e acabam revivendo, acabam despertando, né, esses sintomas. E nessas escolas, esses sintomas vieram de forma física, né? Vieram como crises de pânico importante. E quando a gente fala de forma física e fala de sofrimento que produz essa forma física, a gente está falando de uma tristeza e de um sentimento muito grande interno. E esse, geralmente, é o sentimento que nos faz pensar na questão da automutilação, né? A automutilação é uma forma de produzir uma dor, né, numa parte do corpo para tapar ou para suprimir uma dor interna. Então é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que dá para a gente levar em consideração essas duas questões, tanto o ser influenciável dos adolescentes, quanto eles não terem mais a condição e a capacidade de aceitar limites normais e necessários para a vida, né? E isso enfraquece eles, né? Torna ainda mais limitada aquela experiência que, por si só, pela idade, pela pouca experiência na vida, torna tudo muito mais difícil. Exatamente. Renata, como é que então, claro, é uma situação complexa, envolve provavelmente outros fatores, mas este certamente da influência é um dos principais. Quem não sabe, quem nunca foi adolescente para saber que quando tínhamos amigos nessa faixa etária, passando por uma dificuldade familiar, ai mãe, fulano os pais dela estão se divorciando, mãe, que dó, é aquela sensação de dó, de querer sofrer junto, de chorar junto, isso é muito natural e reconhecido facilmente na experiência dos adolescentes. Mas, em face disso que já foi dito aqui, teremos mais a dizer, o que a gente pode pensar em termos de prevenção? Eu nem quero deixar lá para o final do programa, já quero trazer para agora. Qual é o caminho que a gente deve seguir para tornar esta situação pelo menos menos frequente ou se nossos filhos, quem está nos assistindo agora, se depararem com situações assim, como é que a gente prepara estes meninos para lá não serem tão influenciáveis quanto o cenário pode ser? Bom, primeiro eu acho que dá para a gente citar ensinar o manejo das 5 emoções primárias, né? Eu sempre digo assim que a raiva, a tristeza, a alegria, né? São emoções que eles precisam aprender a manejar, entender que elas podem ser muito boas para algumas coisas. A tristeza pode nos dar a real da vida, né? Pode trazer a capacidade de frustração.
A raiva pode nos impulsionar, a ansiedade, ela serve para nos dar motivos e energia para a gente correr atrás das coisas que a gente quer. Só que ela não pode passar de um ponto em que faça com que a gente trave. Né? Então, eu acho que uma das questões importantes de ensinar para os adolescentes é como administrar essas emoções, né? Ensinando que faz parte, que eu sinto tristeza, que eles sentem tristeza, que todo mundo faz parte, é um sentimento natural, mas é um sentimento que eles precisam administrar para entender que a vida segue, mesmo eles não tendo algumas coisas, mesmo eles tirando uma nota baixa numa prova, mesmo eles sendo suspensos da escola, né, por algum motivo. Bueno, vamos usar isso para um crescimento, para um amadurecimento, mas eles têm que entender que a vida segue. Só que aqui eu chamo a atenção para uma questão que é que, às vezes, para os pais, o fracasso dos filhos é muito duro. Então, muitas mães e muitos pais acabam vendo situações escolares, por exemplo, como grandes questões. E, às vezes, não são grandes questões. Eu sempre digo assim, né, que, às vezes, tirar uma nota baixa ensina mais do que tirar uma nota alta. Porque quando tira nota baixa, vai saber que não fez tudo o que podia fazer, que tinha que ter estudado mais, que aquela história que falou para a mãe que já podia jogar videogame porque já sabia toda a matéria, não é bem assim, né? Então, assim, algumas falhas da vida, elas são super necessárias para eles conseguirem crescer e amadurecer. E isso faz com que tanto eles, né, precisam aprender a administrar os sentimentos, quanto a gente também precisa ensinar para os pais, para as mães, que as falhas dos filhos fazem parte da constituição deles, fazem parte do desenvolvimento, e tá tudo bem, né? Uhum. A gente pode usar isso, fazer de um limão uma limonada, mas a gente tem que usar isso. A gente não pode fingir que o nosso filho é perfeito, que nunca vai falhar, que nunca vai tomar uma nota baixa, que nunca vai ter o coração acelerado por alguma situação. Faz parte. Só que a gente não pode problematizar muito isso. Senão a gente acaba passando para eles a noção de doença, não a noção de naturalidade dos sentimentos. Interessante. Né? Até com isso também, Renata, até com, por exemplo, esse fato ocorrido, aquele grupo de adolescentes viveu aquele momento de tensão, de ansiedade, mesmo a autolesão, enfim, mesmo isso é melhor não dar tanta ênfase no sentido de isto é um problema gravíssimo, ou como deve ser o manejo, por exemplo, nessa situação? E isso é importante mostrar primeiro a questão da influência, né? Tipo, como assim, filha? Tu nunca pegou uma gilete para se cortar agora porque teu colega se cortou, tu vai se cortar também? Ou seja, se alguém estiver desesperado e fazer uma bobagem, tu vai fazer também? Então eu não posso confiar em ti para te dar tanta liberdade, né? A gente precisa saber como conversar com eles. Ok. A questão de uma manifestação de crise de ansiedade, ela não é tão catastrófica. A gente precisa mostrar para eles, ó, aconteceu isso, porque tu não conseguiu pensar, porque tu ficou muito nervoso ou nervosa, né? Tu não pediu ajuda pro teu professor. Então, da próxima vez, tu vai dizer, professor, olha só, tô começando a ficar nervosa, o que eu faço? Será que é tão ruim isso que está acontecendo? E as coisas vão desarmando, entende? Agora, o que a gente não pode é chegar para um filho e dizer assim, ai, meu Deus, tu teve uma crise de pânico, vamos procurar agora um médico para tratar, porque não sei o quê. E esse é o ruim. Porque se a gente bota um carimbo, né, de diagnóstico neles, a gente não consegue ensinar nada. A gente só rotula. E se a gente rotula, a gente medica. E se a gente medica, aí sim que a gente não ensina mais, né? Muito bom. Minha amiga, muito obrigada, viu, por sua participação. Nós tivemos aqui a participação da doutora Renata Camargo, é doutora em adolescência, tem um trabalho muito bonito. Obrigada. E nem me despedi de novo. Tchau, Renata. Tchau, Obrigada, tchau. meu amor. Fica Obrigada. com Deus, viu? Até Beijo. mais. Bom, então vamos lá, continuando aqui com o Evandro Laire, eu fiquei um pouco mais de tempo ali com ela, tá? Para poder deixá-la livre, porque essa participação eu acho muito importante de ter mais uma visão a respeito do tema. Bom, você aí de casa pode participar aqui com a gente, estou conversando sobre o tema, essas relações ou manifestações
emocionais coletivas. Achei muito interessante quando ela disse que cuidado para não problematizar isso com o adolescente, porque aí pode fomentar ainda mais ansiedade, mais sofrimento, né? Exatamente. E não só em situações como essa, de mutilação, situações de crise de pânico, mas tem outras situações escolares que às vezes acontecem que os pais ficam extremamente preocupados, né? E a fala da doutora foi excelente, né? Espetacular. Eu sigo a doutora já faz um tempo nas redes sociais, eu adoro, né? Legal. Fiquei muito feliz de estar aqui junto com ela. E outras situações também, como por exemplo o professor que muda, eu já vi situações de os pais ficarem doidos porque o professor mudou de classe, abandonou aquela turma, mudou de escola, não me lembro, acho que não tinha mudado de escola. E os pais estavam aflitos sem saber como que as crianças iam reagir àquilo. E aí chegou uma outra professora e foi super bem, tudo tranquilo, né? Então, às vezes, a gente não pode imprimir naquela problemática dos jovens uma visão que muitas vezes é nossa, né? Supondo aquilo que eles estão sentindo, supondo aquela angústia, supondo que eles estão vivendo uma situação extremamente complexa e difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente tem que ter um olhar muito atento, a gente não pode negligenciar. Mas a fala da doutora foi bem legal porque trouxe esse equilíbrio, né? Trouxe esse equilíbrio. Porque assim, ao mesmo tempo, nós estamos vendo estes adolescentes se lesionando, né, cortando a si mesmo, se machucando. Isso tem também que ser observado, cuidado, mas a questão é a maneira, como vai ser feito esse manejo para não tornar para o adolescente ainda maior a situação como ele está, mas não deva ser negligenciado mesmo. Sem dúvida. E uma coisa também bastante importante é o seguinte, ela falou brevemente sobre essa coisa dos motivos da mutilação. E eu acho que é legal a gente se aprofundar nisso, porque sempre fica uma interrogação nas pessoas. Como pode alguém que tem uma tristeza se mutilar? Porque a gente que nunca sentiu isso, é difícil a gente entender. Como pode alguém se cortar, né? Quando a gente escuta relatos dessas pessoas, algumas delas dizem que tentaram sentir no físico uma dor que é da alma. Porque a dor do físico é mais fácil explicar. A dor da alma, muitas vezes, nem palavras conseguem traduzir, né? Então, isso é uma dos motivos, né, pelo qual as pessoas relatam que se cortam. Um outro motivo também é a mudança do foco da dor. Às vezes a pessoa está com muito foco na dor interna da angústia e quando ela se corta, ela muda o foco da dor para algo que talvez seja um pouco menos intenso do que aquela angústia interior que ela está sentindo. E uma terceira possibilidade é o fato de chamar atenção, né? Que aí, é lógico que aí tem uma questão muito mais ligada a outros, né? Social ali, de você estar olhando para fora, chamar a atenção do outro, do que necessariamente somente uma angústia sua, né? Então, esses três aspectos são os que a gente mais escuta quando a gente ouve esses relatos de pessoas que se cortam. Agora, isso não é uma coisa tão comum assim, a ponto de a gente ver num grupo escolar um monte de jovens com um sentimento tão grave a ponto de recorrer a essa maneira de expressar. O que nos leva a crer que isso está muito mais direcionado à influência, que já foi comentado aqui, né? Então, todo esse cenário, ele é importante ter um olhar bastante assim, atento. Mas é claro que nós estamos falando aqui do contexto grupal, mas eu acho super importante a gente também focar naquilo que acontece dentro de casa, dentro do lar de cada um destes jovens. Porque, veja, a gente nota que existe uma digitalização da vida. A maneira como a gente tira o olhar da nossa existência real e transfere o olhar para o mundo digital, vai treinando a nossa mente a ficar nesse mundo que ele é um pouco mais abstrato, que ele é um pouco mais simbólico do que necessariamente real. E artificial. E artificial, essa é a palavra que eu queria encontrar, isso mesmo, artificial. Então, é sempre importante as pessoas e os pais fazerem esse treino, estarem sempre atentos com os filhos. Se a maior parte da concentração está no mundo real ou se está nesse mundo simbólico, abstrato, né, superficial, do mundo digital. E eu costumo dizer que esse tipo de treino errôneo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida moderna, né, com o mundo digital, desencadeia outros problemas, como as crises de ansiedade, a depressão, problemas com pânico ou até questões ligadas à dependência emocional. Porque você perde de vista tanto o seu eu
que você acaba valorizando muito mais as fantasias que você cria a respeito do outro, né? Então, eu sempre recomendo para grande parte dos meus clientes, pacientes que eu atendo, que é necessário silenciar os pensamentos, é necessário a gente trazer para o mundo real. E os pais falam, mas eu passo o final de semana com meu filho, eu trabalho a semana inteira e no final de semana a gente sempre escolhe um filme para a gente assistir junto, né? E aí eu sempre pergunto, o foco da atenção é o seu filho, aquele olho no olho, ou o foco da atenção são os personagens que estão ali na TV? Então, é muito importante a gente entender qual que é a qualidade do tempo que a gente está passando com os filhos. Como nós estamos ensinando os nossos filhos a construírem estratégias de enfrentamento. Que foi mais, em dado momento aí da fala da doutora, ela falou um pouco sobre isso. Então, quais são as estratégias de enfrentamento? Existem as 5 emoções primárias? Existem. Como que isso tem sido trabalhado? Diante de uma frustração, como é que eu fico? Diante do medo, como é que eu fico? Da raiva. Da raiva, da ansiedade. A frustração não é uma das 5 primárias, né? Foi só um exemplo. Mas da raiva, do medo, da felicidade, como é que eu fico com tudo isso? Então, é muito importante os pais terem esse olhar atento. Muitos dos pais que estão assistindo a gente não são pedagogos, mas é necessário que tenha esse olhar pedagógico para entender como você está modelando as emoções. Vamos lembrar, por exemplo, que adultos emocionalmente saudáveis são adultos que sabem lidar com a frustração. E isso a gente aprende na infância. E a doutora disse que nós estamos numa sociedade que não frustra os jovens, né? Os jovens têm de tudo. Por mais que existam situações, às vezes financeiras, que a gente reclama tudo, o contexto de algumas dificuldades que a gente coloca hoje não são coisas tão graves assim, fazendo com que os nossos jovens tenham muito, em abundância, inclusive, né? Então, isso é muito importante. Porque estes grupos sobre os quais nós estamos nos referenciando aqui, né, sem citar casos muito específicos, mas são contextos em que aparentemente não são lá da periferia. São pessoas que têm, ou seja, dentro desse contexto de mais conforto, de ter mais abundância, inclusive de coisas materialmente, de uma certa liberdade, mas tem um sofrimento que é de cada um, que você bem disse, para a gente saber a história de cada indivíduo deve ser valorizada, mas essa reação coletiva significa alguma coisa que precisa ser considerada também. Então, fica nessa mão dupla, né? Indivíduo, coletivo, o que está acontecendo? Será que coletivamente nós não estamos todos influenciados de alguma forma? Não somente eles, nós também, porque aqui para nós adultos somos bastante influenciados, somos influenciados pela cultura, diz respeito à moda, música. Por que a gente troca de roupa? Não, essa moda aí, essa roupa já não está na moda, troca, usa outra, porque está todo mundo usando, você é chamada de brega. Então, adultos fazem isso, quanto mais adolescentes, eles precisam disso até para subsistência enquanto indivíduo que está em desenvolvimento. Mas é sério, esta semana, já vou, viu, produção, vou para o intervalo, mas veja bem, uma mãe me disse, Darley, de meus 2 filhos, um de 14 e outro de 16 anos, os 2 estão consumindo lá uma substância tóxica. E ela me disse, eu descobri que foi desde os 10 anos que o mais velho começou a usar. Então já faz 6 anos, ela só descobriu agora. Em 6 anos a mãe não percebeu mudança de comportamento. Em 6 anos, a mãe não identificou que tinha alguma coisa diferente no filho. O mais novo, também influenciado pelo irmão, está no mesmo caminho. Ela não havia percebido. Onde estamos nós, pais, que não estamos percebendo? Você entende que é tudo correlacionado? Tem escola, que também a gente vai falar um pouquinho, escola, o indivíduo se desenvolvendo, a família bem desestruturada, ocupada demais. A situação é muito séria e a gente precisa repetir essas questões aqui com vocês. Nós já voltamos, até já. Voltamos aqui, meus amores. Eu tenho um costume, uma mania, diria. Quando eu pego uma revista, eu gosto de ler de trás para frente. Estou aqui, eu folheando esse guia de estudos, estou vindo do final para frente, mas não importa. De trás para frente, de frente para trás, só tem assuntos incríveis. E eu quero sugerir que você peça esse guia de estudo da Bíblia
para que você amplie o seu leque de entendimento sobre assuntos diversos que têm muito a ver com a sua curiosidade, muito a ver com suas perguntas, muitas vezes não respondidas. Por exemplo, a última lição do curso A Procura da Verdade, desse guia de estudo, o tema 15 vai falar sobre a nova terra. Como assim a nova terra? Nos filmes, muitas vezes já foi retratado a terra sendo destruída. E quando for destruída? E aí? Mas o que diz a Bíblia e não os roteiros de cinema? O que diz a Bíblia sobre a existência de uma nova terra quando esta terra aqui onde nós habitamos passar por um grande evento? O que você acha? O que a Bíblia diria sobre isso? Você sabe dizer a respeito de como será em um período que vai ser chamado que, entendendo a Bíblia, especialmente o Apocalipse, vai falar sobre um tempo chamado milênio? Durante 1000 anos, alguma coisa... Ah, vocês estão de brincadeira, será? A Bíblia fala sobre isso. O que vai acontecer num período milenar? E assim, é sem historinha fantasiosa, é Bíblia. Se você crê que a Bíblia tem a sua realidade espiritual concreta, sabe? Me entende? Realidade espiritual concreta que, segundo a sua fé, você vai acreditar no que está escrito ali, estudando você mesmo. Uma outra lição muito linda é sobre a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Ultimamente, eu tenho percebido, até mesmo pessoas não religiosas, elas demonstram conhecimento sobre a volta de Jesus. Mas como vai ser? Melhor do que saber que Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez aqui na Terra, é como ele vai voltar. Como? Você sabia que Jesus, na segunda vinda, não colocará os pés na terra? E você tendo este sinal, por exemplo, entendido, aprendido, você será considerado sábio por não ser enganado quando surgirem outros falsos cristos? E o que mais você precisa saber sobre a verdadeira volta de Jesus? Bom, dom profético... Gente, temas incríveis. A Procura da Verdade. Entre em contato com a gente, pede o seu guia de estudo. É um presente que você vai receber em casa pelo telefone 12 21 27 31 21. Você pede a sua revista ou manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp 12 98244 4449. Combinado? Vou repetir para você, mas está aí na sua tela. Salva bem devagar 12 98244 4449. Ok? Combinado assim? Vamos estudar. Mais conhecimento, mais entendimento, você aprende a lidar com a vida. Quanto mais você aprende, mais a sua mente expande e você fica muito mais seguro com os desafios que nós temos pela frente. Ok? Combinado assim? Então tá certo. Vamos continuar aqui o nosso programa. Hoje estou aqui comigo, meu convidado, o psicólogo Evandro Laire. Você pode segui-lo também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Continua alimentando ali o seu canal no YouTube, que eu sei que você trabalha o dia inteiro. Pense no homem que atende muito. Instagram, @Evandro Laire. Está sempre atualizado, todos os dias com conteúdo. Que bom, querido. Muito obrigada, viu, por vir aqui depois de um dia inteiro atendendo tantas pessoas. Eu fico muito agradecida. Vamos falar um pouquinho agora sobre amor próprio. Você que está chegando agora, nós estamos falando a partir de fenômenos coletivos envolvendo as emoções dos adolescentes. Mas antes de irmos para o intervalo, eu até pontuava com você que se nós adultos somos pessoas influenciáveis e somos o que você come, normalmente é porque outros te influenciaram a comer, a fazer essa dieta aí que você está fazendo, enfim. Mas imagina os adolescentes. Aí o Evandro estava aqui direcionando essa nossa conversa e eu acho excelente. Como é que a gente ensina para os nossos filhos sobre amor próprio? Qual a importância do amor próprio para evitar que os nossos filhos sofram tanto quanto tantos têm sofrido até aqui? Ah, legal, olha só, o amor próprio, a gente sempre fala de amor próprio como um conceito que está ligado à crença que se tem a respeito de si mesmo. A gente fala do amor próprio como um pensamento, um valor que você atribui a você. Isto é verdade? Sim, mas é uma parte do amor próprio, porque o amor próprio, ele também é fundamentado em atitudes. Então, uma pessoa que tem uma vida... atitudes assim, empobrecidas, como eu posso dizer, que passa muitas horas e horas, vamos supor 14, 15 horas jogando videogame, né?
Um jovem assim, ele acaba tendo um pequeno repertório de atividades. E quando você vai trazer para ele motivos para que ele se alegre com a pessoa que ele encontra um pouco mais de dificuldade, embora todos tenham o seu valor, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, um jovem que estuda idiomas, que faz esporte, que ajuda as pessoas, que participa de projetos voluntários, que ajuda a comunidade, jovens que participam de grêmios na escola, que lideram, às vezes, algo ali na turma, dentro da sala de aula, né, algum projeto, alguma coisa assim. Um jovem que tem uma vida rica e abundante é um jovem que tem mais possibilidades de se orgulhar de quem ele mesmo é. Então, nós precisamos incentivar os nossos jovens a desenvolver habilidades e não ficar tão restrito, às vezes, numa única função, numa única tarefa. E eu dei o exemplo do videogame porque isso é uma coisa muito comum, mas às vezes tem jovens que ficam focados numa única questão. Pode até ser que ele seja muito bom naquilo, mas nesta faixa etária é importante uma diversificação para a gente ter o maior número de habilidades desenvolvidas, né? Então, isso é bastante importante. E, é claro, a fala dos pais também reforçam a crença daquele jovem do valor a respeito dele mesmo. Então, pais que criticam demais vai deixar o amor próprio daquele jovem vulnerável, né? Tem pais que são extremamente críticos, não só com aquele jovem, com aquela criança, mas com o mundo de modo geral. E aquele jovem ele acaba se tornando muito crítico consigo mesmo também, né? Então, todas essas coisas são fatores extremamente importantes para a gente ir modelando a mente do jovem. E é muito ruim quando a gente encontra pais que não têm essa visão. Alguns pais acham que os filhos se desenvolvem por si mesmos. Alguns pais acham que a própria vida desenvolve os filhos. Isso pode ser uma verdade? Sim, até certo ponto. Mas se você tem um mentor, um pai, uma mãe que é um mentor, que é um treinador, vamos colocar ali que é um coach das emoções dos filhos, né? Então, isso vai tornar aquele jovem muito mais feliz, muito mais produtivo, com um futuro muito mais promissor, né? E tem uma coisa que isso daqui eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso e é extremamente importante. Nós precisamos mostrar para os filhos que a vida é boa. É muito comum a gente falar dos problemas da vida. A gente tem compartilhado muitas tragédias dentro de casa. A gente fala com muita desesperança desse mundo. E dentro de uma perspectiva cristã, a própria Darleide comentou agora, né, sobre essa volta de Jesus, tudo, é um motivo de esperança? Aí eu não falo de psicologia, né, mas estou falando aqui dentro de uma perspectiva religiosa cristã. É um motivo de esperança? Os cristãos esperam uma restauração do mundo? Sim, esperam. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos escolher viver o lado bom da moeda. Existem dois lados nesse mundo, o lado da tristeza, o lado da angústia, o lado da dor. E a gente não vai menosprezar isso, a gente vai ter um olhar atento, a gente vai cuidar daqueles que precisam. Mas se eu posso acordar de manhã e escolher ser feliz naquele dia, se eu posso acordar de manhã e mostrar para os meus filhos que a vida é boa, se eu posso sorrir, brincar, trazer espírito de alegria dentro de casa, isso é muito melhor do que às vezes a gente ficar só lamentando da condição do mundo, do que está acontecendo. E quanto mais a gente contagia os nossos filhos com alegria, mais eles vão ser luz para esse mundo, contagiando outras pessoas também e mostrando para as pessoas que mesmo em meio das dificuldades é possível sorrir, se alegrar e ser feliz, né? E muitas vezes, a doutora até mencionou uma coisa muito interessante, que os jovens, eles vão em busca de ajudar algum outro jovem e acabam se afundando naquilo, por não conseguir dar conta do peso que eles encontram ali naquela situação de dificuldade. E recentemente, mês passado, eu atendi um jovem assim, e esse mês, hoje, inclusive, eu atendi um jovem assim, até perguntei para a mãe, né, que estava aí, a mãe e o menino, até perguntei se eu poderia mencioná-los, né, sem citar nomes, é claro, mas estou fazendo aqui a menção deste caso, né, um jovem muito querido, muito bondoso, que tenta ajudar a amiga, mas que acabou se influenciando, trazendo para si mesmo uma certa tristeza, né? Então, é sempre importante mostrar para os filhos que é possível a gente olhar para a vida de uma maneira otimista, né, otimista. Essa característica de ser salvador do outro é muito própria do adolescente, né? Dessa juventude ali em que tem muita empatia. A Renata também citou sobre isso, sobre a empatia. E a vontade de ser necessário. Isso.
entendeu? É aquele desejo de ser bem visto pelo outro por uma atitude boa e altruísta. E aí o jovem quer ser necessário para o outro. E aí ele vai indo, porque ele vai vendo que ele é necessário, que ele é necessário, que ele é necessário. Quando ele vê, ele já foi demais, né? E aí a gente entra num conceito da psicologia chamado limite de contato. A gente tem que entender que esse tipo de relacionamento aqui, com duas pessoas, é muito distante. Mas esse tipo de relacionamento aqui é muito próximo. O ideal é a gente se conectar com as pessoas, mas cada um no seu círculo, cada um no seu ambiente, né? Evandro, quando nós estávamos falando ali, e ainda estamos falando de amor próprio, desenvolver, tem um aspecto também que é muito importante, que é a criação de vínculos entre pais e filhos. Como é que se criam vínculos? Veja, eu falo disso e eu tenho em mente a correria do dia a dia, pais que estão envolvidos com demandas de sobrevivência, né? Isso é a maior parte do Brasil, né? Lida com isso, de dar conta, de dar conta. E tem os filhos, quando cresce, já não precisa que tenha uma avó cuidando, uma babá, alguém para ajudar. Ai, que bom, meus filhos agora se viram sozinhos e continua a corrida da vida. Em algum momento fica só nisso, nessa dinâmica. Na prática, como seria criar vínculos profundos, ainda levando em consideração a realidade? Tá. Antes de responder isso, tem um pano de fundo aí que é importantíssimo pontuar para que a explicação seja mais completa. A gente precisa entender, e eu tive a grata oportunidade de aprender isso logo nos primeiros momentos ali da minha carreira, que nós somos principalmente motivados pela necessidade de amor e pertencimento. Então, a necessidade que nós temos de sermos amados, uma criança, ela não tem medo só da bronca, às vezes de um castigo. A criança, o maior medo de uma criança é de ser rejeitada, de ser abandonada. O adolescente, ele tem também isso. Só que o adolescente, ele vai buscar um vínculo nos jovens, nos amigos, né? Então, eu costumo dizer que a maior ferramenta de educação é o vínculo. Por quê? Porque quando você estabelece vínculo, você estabelece um certo grau, e aqui coloco bem entre aspas aqui, que seja bem entendido, um certo grau de dependência emocional, mas uma dependência saudável. Por quê? Porque se eu preciso do amor dos meus pais, então eu vou me submeter, porque você se submete a quem você depende, né? Então, se eu amo meu pai me ama, eu preciso desse amor. É tão bom viver isso que eu vou ouvir o que ele fala, eu vou aceitar seus conselhos, porque eu não quero romper esse vínculo. Então, a maior ferramenta de educação é o vínculo. Dito isso, como que a gente vai, então, melhorar o vínculo? A gente precisa falar com os nossos filhos não só sobre fatos da vida, mas nós precisamos explorar emoções. Porque é muito comum a gente falar o que aconteceu na escola, o que seu amigo fez, o que aconteceu lá na igreja. Isso, né? é legal, Por que você fez isso? É ótimo, ok. Mas por que não perguntar como você se sente sobre isso? Como você se sente sobre o que a professora te disse? Como você se sente ao ver a sua amiga? Ah, eu me sinto assim, assado. Então, existe uma forma diferente, uma forma mais sofisticada? Lógico que, dependendo da criança, da idade, você não vai usar essa palavra, né? Mas existe uma forma mais sofisticada de você interpretar isso? Né? Vamos enriquecer melhor essa compreensão que você tem sobre esse fato? Então, é muito importante. E é muito importante os pais, quando verem crianças brincando, não simplesmente deixarem as crianças largadas brincando e só intervir quando acontece choro, grito ou briga. Não. Os pais têm que olhar as crianças brincando e fazer as análises, as interpretações de cada atitude. Houve influência, o meu filho está sabendo compartilhar, né? A minha filha está sabendo ser altruísta, ela foi ajudadora quando o outro se machucou. Então, esse olhar tem que ser muito atento. Os pais precisam olhar as crianças brincando. Aí o pai pode estar pensando lá, mas eu trabalho demais. No final de semana eu fico o dia inteiro na igreja com as pessoas, né, com os amigos, sábado à noite vem parente em casa, quando vê no domingo já acabou o final de semana e a gente tentou ficar junto, mas teve presença de outras pessoas. Saiba dizer não para a sociedade. É necessário você fazer uma desintoxicação social, muitas vezes, para poder investir no seu ninho, naquilo que está dentro da sua casa. Porque, às vezes, na intenção de descansar da semana, a gente enche a nossa agenda de eventos sociais, enquanto os nossos filhos precisam de olho no olho. Vai numa padaria, senta na frente do teu filho, conversa olhando no olho. Outra coisa, família que tem mais de um filho, é necessário sair individualmente com cada criança.
Porque às vezes o pai fala, eu saio com os meus filhos, mas e com o seu filho? O que o seu filho está precisando? O que a sua filha está precisando? E esse vínculo às vezes é fantástico. Famílias que têm casal, por que não revezar? Um dia a menina sai com o pai, o menino sai com a mãe, no próximo final de semana ou dali a 15 dias, por que não revezar? Faz o passeio dos meninos e depois o passeio, enquanto a mãe faz o passeio das meninas, né? Então isso é extremamente necessário. A gente precisa individualizar, ter um olhar atento para cada movimento dos nossos filhos. Isso é importantíssimo. Atenção. Criar vínculos tem a ver com se dedicar, pensar sobre, se entregar para aquele momento, para criar boas memórias, né? Vínculo, memória, guarda isso. Porque eu sei que nós estamos falando para uma massa de pessoas em que, nesse meio, tem aqueles que não têm repertório nem para si direito, tiveram filhos e são pais muito queridos, são pessoas boníssimas, mas elas estão ficando sem ferramentas, porque estão sendo atropelados nesta geração, os seus filhos estão trazendo demandas que eles próprios nem têm repertório, não têm recurso, não sabem, ficam muito ofendidos, ficam muito magoados, então tem isso também, tem esse lugar dos relacionamentos. Então, é bastante desafiador ser pai nesse período, como é muito desafiador para os filhos também. Eu penso assim, que os nossos filhos pensam que estão vivendo o melhor dos mundos, não é bem assim, senão nós não veríamos tanto sofrimento nessa faixa etária. E os consultórios, cada vez mais, são prova disso, de quanto mais crianças e adolescentes e jovens estão recorrendo aos consultórios de tanto sofrimento emocional. Sim ou não? Sim, exato. E a gente vê que não tem país, porque 100% dos meus atendimentos são online, eu atendo gente brasileiros, né, que estão em vários países. Não tem classe social, porque a gente vê pessoas, tanto aqueles menos favorecidos, os mais favorecidos, têm suas demandas também, né? E eu acho que é muito importante os pais fazerem uma reavaliação dos seus próprios valores. A gente fala que algo é importante para a gente, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo. Nós precisamos fazer uma reformulação dos nossos valores, né? Fazer uma desintoxicação social em várias áreas da nossa vida, tanto nas áreas de relacionamento, nosso conceito a respeito do dinheiro, como nós lidamos com com os nossos pertences, com os nossos bens, né? E esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre minimalismo, né? E tem alguns conceitos interessantes nessa área aí. E ele falou o seguinte, eu entendi que eu precisava de menos coisas para passar mais tempo com as pessoas que eu amo, porque manter as coisas está roubando muito meu tempo. E quando ele falou isso, eu vi um vídeo, eu assisti no YouTube, né, uma entrevista de um rapaz falando isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, puxa vida, é exatamente o que às vezes eu sinto que está acontecendo lá em casa. E essa semana que passou, a gente já jogou um monte de coisa na cozinha fora, porque a gente sente que a gente passa muito tempo na cozinha, né? Enquanto a gente deveria passar com as crianças. Eu tenho um de 7 e um que fez 3 anos agora, semana passada. Coisa mais linda! Às vezes está no Instagram, às vezes eles aparecem lá. Uhum. Então a gente vê que por mais que eu seja psicólogo, por mais que eu atenda situações assim, por mais que eu tenha um olhar atento, eu preciso me policiar, porque o mundo ele vai engolindo a gente e nós precisamos saber falar não. O que é mais importante? O que é mais importante? Ter um monte de pertences e ficar muito tempo, gastar muito tempo mantendo isso, ou você passar tempo com seus filhos? Qual é o seu maior patrimônio? Você precisa ter isso bem claro. Mas todo mundo faz assim, mas todo mundo vive desse jeito. Todo mundo não é você. Né? Todo mundo não são seus filhos. E aquilo que você cultiva, da Leide bem falou, memórias afetivas. Tem alguns passeios que eu faço com as crianças pequenas, às vezes a gente pensa em viajar, eu e minha esposa, vamos para a praia, mas quando a gente vai com eles, a gente pensa, a gente não vai para descansar, porque eles dão muito trabalho. Mas por que a gente vai? Para criar neles memórias afetivas. Às vezes a gente sai para ir para um restaurante, para alguma coisa, a gente não vai para se namorar, porque às vezes com as crianças não dá muito certo isso. Mas a gente vai porque eles precisam, e nós precisamos de memórias afetivas com os nossos filhos. Então isso é muito importante, vale a pena às vezes você investir nisso, não é gasto, é investimento. E não tem a ver nem sempre com gastos. Não. Você está falando de um passeio, de alguma coisa que pode exigir algo mais, a gente está falando até no ambiente familiar, como lá na sua cozinha. Opa, tem coisas aqui tomando o nosso lugar.
Então, é na simplicidade, é só desenvolver o olho no olho, veja. E nós pais carregamos muito, eu digo nós pais, me incluo assim, mas eu não me vejo uma mãe que carrega culpas. Ó Deus, que sofrimento, quantos erros cometi. Não, sei que os cometi, livrai-me, perdoai-me e sigamos a vida. Mas acontece que essa ideia de criar vínculo sempre foi muito real para mim. E mais, queridos, é na simplicidade mesmo, até mesmo de as crianças não terem tantos brinquedos, de quando comprar um brinquedo, aquele brinquedo ter um significado, mas de aprender a fazer um brinquedo juntos, de aprender por causa do tempo, de estar junto, porque vejam, crianças e adolescentes, e nós também, mas crianças e adolescentes aqui o foco, eles não sofrem tanto quando lhes faltam coisas, como sofrem quando lhes faltam pessoas que lhes enxerguem, que lhes escutem. Uma mãe me disse assim, Darlide, eu estou desesperada. Meu filho disse não quer mais ir à igreja comigo, ela está desesperada. E eu disse, mas você perguntou por quê? Ela disse não. Quer dizer, ela ficou tão desesperada com a notícia, né, que o menino trouxe, e ela não pergunta. Se ela não para na simplicidade, talvez envolvida, e agora vem com aquela questão tão dura para ela. Mas e a pergunta? Mas filho, como você se sente? Por quê? O que está acontecendo? Talvez ele tenha dito aquilo para chamar a atenção da mãe. Presta atenção em mim, escuta o que eu estou te falando, não quero mais ir para a sua igreja. E ela desesperada, meu Deus, meu filho vai para o inferno. Não, ele talvez só quisesse a sua atenção. É complexo, viu? Mas ao mesmo tempo carrega uma simplicidade. É que o medo e a nossa aflição, errei como mãe, errei como pai, meu filho está perdido, impede de você parar e dizer assim, tá filho, mas senta aqui, deixa eu te escutar, me explica, eu não estou entendendo. E ali criar o vínculo, a escuta, a atenção, o afeto. E o que acontece é que muitos pais acabam sendo bastante imediatistas. E os pais, eles pensam o seguinte, meu filho está dando trabalho aqui, deixa eu resolver isso aqui. Meu filho está fazendo isso, deixa eu resolver isso daqui. Mas você tem que pensar que você está treinando um adulto. E eu gosto de pensar lá em casa que eu estou treinando 2 adultos de sucesso. Então, quais são as habilidades? Tem o mais velho, por exemplo, ele é muito apegado. É difícil eu jogar coisa fora. Qualquer papelzinho de bala, ele fala, não, eu vou brincar, eu vou fazer não sei o quê. E eu falo, filho, isso é lixo, isso é lixo. E às vezes eu até jogo algumas coisas, ele passa pelo lixo olhando, assim, para ver se eu já joguei, né? Às vezes rolo de papel, alguma coisa assim, né? E aí ele passa pelo lixo, quando ele vê, a gente percebe que ele vai pegando do lixo e escondendo, fazendo um montinho ali no cantinho do armário, né? E ele deixa escondido, porque ele sabe que se eu passar, eu vou jogar. Então, eu tenho trabalhado isso nele, porque isso é uma característica que é o medo da perda, entende? Ele vai ganhar outras coisas. Quando ele for fazer um brinquedo, a gente vai arrumar um papelão, alguma coisa assim. Ele é muito criativo, mais velho. E então, ele precisa entender que ele pode se desapegar. E eu estou com esse olhar atento, tentando manejar isso, né? Ontem teve reunião de pais na escola dele. Eu fui lá na reunião, minha esposa precisava trabalhar, eu estive lá. E eu falei para a professora, eu percebo que o meu filho, ele se influencia muito pelos amigos e muitas vezes ele acaba não querendo desagradar os amigos e fazendo tudo que os amigos querem. Então, eu estou de olho nisso e eu já conversei com a professora para que ela me ajude também com isso. Então, você percebe que essas minhas preocupações estão visando um adulto desapegado às coisas, um adulto que seja forte o suficiente para dizer não para os amigos, para as pessoas, né? Então, a gente precisa sempre treinar os nossos filhos para serem adultos felizes, e não com a felicidade dos outros, não comprando os sonhos dos outros, não com as ambições dos outros, mas com as próprias aspirações, entendeu? Muito bom, gostei disso, né? Treinar seus filhos, você visualiza seus filhos adultos, cuidando da vida, sendo responsáveis, porque um dia ele vai precisar parar de ser o filhinho da mamãe, filhinho do papai, para ser um homem, para ser uma mulher. E o que você fez para semear nele? Atitude, nela, atitude. Evandro, fim, já estão dizendo aqui, acabou. Então, obrigada, viu? Pena. Obrigada. Muito bom estar aqui, agradeço a todos. Se vocês quiserem lá no meu Instagram, a gente mantém contato, tem conteúdo, pode te ajudar bastante também. É isso, tá aí no vídeo, Evandro Laire. Bom,
eu ainda discorreria sobre questões que eu considero muito importantes aqui. Quer ver uma coisa? Firmeza. Às vezes os pais estão muito amedrontados, culpados, se sentindo perdidos, escutam demais todo mundo, tudo que, sabe, e deixam de se conectar com quem são dentro de casa, que família é, o que vocês esperam para a vida, o que vocês desejam enquanto família, especialmente os cristãos, que muitas vezes está faltando dentro de casa viverem em família como cristãos. Falta servir, aprender e ensinar a servir uns aos outros em casa. Falta aprender a perdoar, a amar, a reconsiderar, a pedir perdão, pedir desculpas, baixar os ânimos, entender um ao outro. Falta se sacrificar pelo outro também, ensinar isso para os filhos, para que não tenham sempre essas facilidades todas, como se não houvesse significado e sofrimento e sacrifício em cima disso. Falta muitas vezes firmeza aos pais. Estão frouxos demais, diria assim, me perdoem usar essa expressão. Sejam mais firmes, saibam o que querem e para onde estão conduzindo seus filhos. E, sobretudo, não tendo certezas, pergunte ao Espírito Santo. Leiam a palavra, busquem entendimento, orem, peçam a Deus. Senhor, me ajuda a conduzir os meus filhos como o Senhor me conduz enquanto bom pastor. E o Senhor vai te ajudar. Busquem a fé, a religião saudável, a religião bíblica. Tenham atitudes cristãs, que será muito mais fácil que essa família seja vitoriosa. Você e os seus filhos encontrando-se com Jesus. Um beijo para você, até o próximo consultório, até lá.